Olá a todos, meu nome é Márcio e nesse canal eu falo sobre tecnologia, softwares, apps e produção audiovisual. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre um experimento que a gente fez aqui no LabCon, Laboratório de Convergência de Mídias, pedindo para o ChatGPT, para uma ferramenta de inteligência artificial, imaginar que profissões seriam mais impactadas, justamente pela inteligência artificial, tá? E aí a gente conseguiu transformar isso num estudo, tá? Que você vai poder encontrar aqui no nosso site, no site do NID, na realidade, tá? E hoje, então, a gente vai discutir sobre isso, né? A inteligência artificial vai acabar com o seu emprego, vai mudar a sua vida, né? Você está interessado nesse assunto? Você está preocupado com isso? Então, fica comigo para a gente poder discutir essa questão, né? E entender melhor o que está acontecendo. Bom, direto ao ponto, tá? Como eu falei, a gente fez um experimento. A gente pediu para o ChatGPT listar profissões e listar, vamos dizer assim, um índice de impacto, de 0 a 100%, um índice de impacto daquela atividade, como aquela atividade seria impactada justamente pelas ferramentas de inteligência artificial. Tá? E daí a gente pediu também para ele justificar, já que ele deu um número, estabeleceu um número para cada um, para cada profissão, por que ele estava colocando isso. A gente tratou esses dados e transformamos isso nesse gráfico aqui. Tá? São várias profissões, então só para você entender, as bolinhas grandes, vou botar aqui para você ver melhor, as bolinhas grandes representam áreas onde, segundo o ChatGPT, é bom deixar bem claro, isso é um experimento, a gente não está trabalhando com dados reais, ou com dados empíricos, de organizações, enfim, de governo, não. É apenas uma estimativa justificada pela própria ferramenta. Tá? Então, você pode concordar com ela ou não. Mas vamos lá. Para você entender, então, especialista em marketing, 80%, produtor de conteúdo, 95%, analista financeiro, 70%, analista de dados, 80%. Então, essas bolinhas maiores são as que têm justamente, que o ChatGPT considerou como de maior probabilidade de impacto. E as menores, as bolinhas pequenas, piloto, 30%, agente de segurança, 40%, diretor de TV, de cinema, 40%. Então, são áreas onde o ChatGPT entende que o impacto não vai ser tão grande em relação a isso. Agora, uma coisa muito importante para você entender, vou pegar aqui o caso do design gráfico, que está com 90%. Entenda essa métrica da seguinte forma: quando essa métrica é alta, isso não quer dizer que a profissão vai acabar ou que a máquina vai executar tudo. Não. Esse percentual indica a probabilidade de impacto da inserção da inteligência artificial nessa área. Então, o que isso significa na prática? Significa que nessas áreas onde a probabilidade de impacto é alta, tá, é importante que os profissionais que estão exercendo essas atividades se voltem para entender um pouco mais sobre inteligência artificial, atualizar seus conhecimentos para que eles possam utilizar essas ferramentas no seu trabalho, porque essas atividades vão ser mais impactadas no sentido de ser mais exigidas e de gerar diferenciais estratégicos entre quem está operando com elas e quem não está. Essa é a ideia. Tá? Então, numa área que tem menor índice de impacto, também não quer dizer que vai ser substituído, a ideia não é essa. A ideia é que um agente de segurança, por exemplo, que está com impacto menor, até porque tem uma série de coisas que, a não ser que você, aquelas coisas de filme, de robô policial, mas enquanto não tiver isso, um agente de segurança faz uma série de coisas no seu dia a dia que a inteligência artificial teria muita dificuldade de fazer, até porque são coisas materiais, que implicam ações no mundo real. Então, isso ficaria mais complicado. Então, quando esse índice é baixo, o que quer dizer, significa que a chance de a pessoa saber ou não mexer com inteligência artificial talvez não faça tanta diferença para ela no futuro próximo. Essa é a ideia. Enquanto, de novo, se o índice é alto, como apareceu aqui para designer, para produtor de conteúdo, 95%, para especialista de marketing, para analista de dados. Então, essas atividades que têm a probabilidade de impacto alta, não é que a máquina vai acabar com tudo, Pelo contrário, você vai precisar, você que está nessa área, então é importante que, quer dizer, a chance de você
realmente precisar desse conhecimento, não como uma obrigação, mas porque a concorrência vai adotar e vai começar a ter ganhos de produtividade que vão fazer a diferença, né, entre trabalhar com você e trabalhar com a outra, né, com essa concorrência. Essa é a ideia, tá? Eu também não quero dizer que com a inteligência artificial o seu material vai ficar mais criativo, mais bonito, não. Mas a inteligência artificial, naturalmente, ela vai gerar ganhos de produtividade em 3 aspectos bem simples, né? A velocidade da produção, a variedade, né, de formatos, né, ou de opções, né, que você vai poder gerar e o volume, né, desse resultado. Tá? Então, quando esses fatores forem importantes, né, forem decisivos, é bom você prestar atenção, porque se você não vai operar com a ferramenta, né, o outro que já está treinado, que já sabe fazer as coisas, né, ele vai ter esses ganhos de produtividade. Né, e é isso que vai, né, eventualmente fazer a balança pender para que ele fique com o trabalho, ou com a vaga, ou com o emprego, e você não. Tá? Então, nessas áreas onde esse experimento indica, né, traduzindo, alta probabilidade de impacto, né, então é alta probabilidade de você realmente precisar fazer uma atualização mais forte, orientada para inteligência artificial generativa, né, a gente está falando de IAG aqui, tá? De forma que você possa continuar trabalhando, né? Mas com esses ganhos de escala que a IAG vai te dar. Né? A IAG não vai a ideia não é substituir pessoas, né? Mas as pessoas que vão trabalhar, né, principalmente nessas áreas, elas vão precisar ter esse conhecimento para usar essas ferramentas como assistentes, né? Você, tipo, seja o piloto da ferramenta. Né? Se você não sabe pilotar a ferramenta, provavelmente você vai ter talvez mais dificuldade no futuro, principalmente nessas áreas, porque isso vai ser mais exigido, tá? Essa é a ideia. E aí, de repente, você pode estar pensando assim, não, mas isso aí não é assim não, eu já trabalho com ChatGPT, eu conheço tudo, né? Eu sei, né, já assisti não sei quantos vídeos no YouTube. Tudo bem, no YouTube, na internet, você tem muita coisa sobre ChatGPT, sobre inteligência artificial generativa, mas uma boa parte é lixo. É de gente que viu uma outra coisa e fez um vídeo rápido justamente apenas porque quer monetizar ou quer, enfim, precisa da sua atenção, mas não necessariamente está te dando a informação totalmente correta. Tá? Eu vou te dar um exemplo da diferença aqui. Todo mundo pode brincar com essas ferramentas, tá? Sem problema algum. Eu vou botar aqui, né, um prompt, vamos dizer assim, poderia me dar algumas ideias para me ajudar num novo negócio de, vou botar aqui, venda de pizza no WhatsApp, pelo WhatsApp. Tá? Já dei um zoomzinho aqui, né? O ChatGPT vai fazer e de repente, né, ele vai te dar algumas dicas, né, algumas coisas, né? E é isso que as pessoas estão fazendo, todo mundo, né, brincando, né, com o ChatGPT, etc, etc. Tranquilo, essa é uma coisa. Agora, só para você entender a diferença, né, ele te deu, poxa, bacana que ele me deu 6 sugestões e tal. A primeira coisa é que provavelmente com um prompt, né? O que é o prompt? É esse pedido que você faz com o texto aqui embaixo, tá? O prompt é o input do sistema, né? Isso funciona não só para ChatGPT, mas para a maioria das outras ferramentas de inteligência artificial generativa, né? Você vai digitar com o texto que você quer e a ferramenta vai te entregar o resultado a partir do que ela entende que você pediu. Tá? Isso funciona no ChatGPT, em outras ferramentas de texto, funciona também em ferramentas para geração de imagem, né? Como Dali, como Midjourney, como Leonardo, enfim, existem várias. Na inteligência artificial, ChatGPT é apenas a ponta do iceberg, né? Você tem um conjunto muito grande de ferramentas hoje já disponíveis que as pessoas já estão usando, já estão adotando. Tá? Então, se você ainda não sabe nem o que é, seria bom você dar uma olhada, pelo menos para entender o tamanho da mudança. Tá? Mas assim, então você está satisfeito com isso aqui? Então, o que eu quero te dizer é que com esse nível de prompt, né, imagina assim, muitas pessoas de repente estão escrevendo coisas semelhantes com esse nível, né, mais amadorístico de pedido. Tá? E com isso, os resultados que elas estão recebendo são iguais, né, a muitas. Quer dizer, isso aqui, de repente, para você pode ser uma novidade, mas essa novidade está sendo entregue para milhares de pessoas. Então, no final das contas, aquele diferencial que você está procurando, talvez você não vai encontrar aqui. Tá? Essa é uma questão. Então, vamos ver como seria, né? Vamos pegar a ideia do prompt design, né? Ou seja, de eu ter um prompt mais desenhado, mais assertivo, mais estruturado,
com técnicas específicas, né? Eu vou colocar esse template aqui, eu chamo de template porque ele pode ser usado para vários negócios, né? Então eu vou colocar a mesma coisa aqui, venda, vou botar a mesma ideia, tá? Venda de pizza pelo WhatsApp. Esse é um prompt que eu desenhei, tá? A ideia é que ele faça uma avaliação da sua inovação, da ideia que você quer implementar para ver, né? Para te dar alguma orientação sobre a chance de sucesso disso, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer agora com esse prompt. Então, ele vai resumir o problema, vai especificar uma metodologia, ou seja, usando algumas métricas, tá? Com pesos, tá certo? E vai resumir mais ou menos os valores que ele julgou para a sua ideia a partir dessas métricas aqui. E depois, né, ele vai fazer uma análise explicando por que ele deu essas notas aqui. Tá? Eu vou colocar aqui para você ver melhor. Né? Então, ele vai explicar. Tá? Aqui ele deu uma parada porque é um resultado muito longo, né? Então ele tem limitações para cada resposta que ele te dá, mas a gente bota continua, tá? E ele vai continuar escrevendo. Agora, na realidade, depois dele fazer a análise, eu pedi para ele gerar um relatório já com a marcação, por exemplo, para depois virar uma página de web ou para você imprimir, né? Então você observa que os títulos, os subtítulos já estão, né, com uma marcação maior, né? E ele inclusive dá, né, uma lista de possíveis ações para aumentar suas chances de sucesso. Então, basicamente, tá? Ele poderia, e daqui a gente pode continuar, né? A pessoa que conhece as técnicas de prompt design, ela vai, a partir das respostas, ela vai construindo, né, uma espécie de árvore, né, e aumentando o conteúdo muito rapidamente, né, e com um resultado diferente, tá? Então, assim, esse é um prompt, né, de quem entende de prompts, né? Ou seja, qual é a ideia do prompt design ou prompt engineering, né? É bom talvez você vá ouvir esses termos, né? Então, assim, o prompt engineering, né, é mais até comum, o pessoal está usando mais, mas eu acho assim meio complicado, né? Porque parece assim uma coisa de conta, de matemática e tal. Prompt design é justamente, né, ou seja, o profissional que entende o funcionamento da plataforma, né, entende as limitações e entende como organizar, né, o seu pedido para que ele saia, né, mais estruturado, mais organizado no formato que ele precisar, né, e principalmente do jeito que a gente fez aqui, já falou, né, com variedade, né, com várias possibilidades, de saída, né, de entrega, tá, e numa velocidade, num volume bem grande, tá. Acho que essa é a ideia que você precisa perceber a diferença. Tá? O Prompt Engineer ele já vai ajudar, por exemplo, a desenvolver o próprio modelo de geração, né? Então já é uma contribuição um pouco mais complexa. Tá? Mas assim, a ideia do Prompt Design, né, é justamente numa organização, numa empresa, ele poder entender as necessidades da empresa, né, na área que ele acha que de repente a inteligência artificial vai poder ajudar, tá? E aí ele vai desenhar um processo usando o ChatGPT ou usando uma ferramenta de geração de imagem ou qualquer uma outra, tá? Para que esse processo ganhe, né, em velocidade, em variedade, em volume. Tá? Essa é a grande ideia. A ideia não é substituir nem nada, porque você precisa ter, né, uma supervisão humana desse resultado. Né? Eu digo sempre para os meus alunos, se você não sabe escrever, não é o ChatGPT que vai salvar a sua vida, porque você não vai ter condição de avaliar o que ele está te entregando e muito menos melhorar o que ele está te entregando. Porque a ideia é essa, é um assistente, funciona muito bem, mas você não confia nele e você melhora o que ele faz. Essa é a relação. Tá? Mas ela só pode se estabelecer se você tiver conhecimento, tá, sobre isso. Se você não tiver, fica mais complicado. Então, né, lembrando aqui do nosso experimento, né, se você está numa dessas áreas, vou deixar o link embaixo, você dá uma olhada, você não precisa concordar comigo, nem precisa acreditar no que está aqui. Isso é um experimento, tá? Ele não foi gerado em função de dados, né, por exemplo, oficiais e tal, né? É um experimento, tá? Mas eu acho que ele retrata um pouco a necessidade de atualização profissional, principalmente para essas áreas, tá? Sob pena de que, como eu falei, essas pessoas, principalmente nessas áreas com maior probabilidade de impacto, né, se elas não fizerem essa atualização, talvez fique mais complicado para elas permanecer ou pelo menos disputar as vagas com as outras que já vão estar operando com isso e que naturalmente vão ter esses ganhos de produtividade, né, desde que bem organizadas, bem treinadas. Tá? Essa é a diferença, tá? Vamos dizer assim, a questão que eu deixo aí para você pensar, tá?
Acompanhe, a gente tem, né, no site do Labicon, labicondata.com.br, vou deixar aqui embaixo também. A gente está sempre relatando os experimentos, né, um projeto que tenta explorar, eu desenvolvo um projeto que tenta explorar a utilização justamente desse tipo de tecnologia nas áreas de comunicação, design, marketing, publicidade, né? Tenho falado sobre isso, escrito artigos, né, de blog, artigos científicos, tá? Ou seja, tenho me debruçado, feito palestras, e hoje é um cenário que me preocupa muito, né? Tenho conversado sobre isso, inclusive com gestores e tal, gestores públicos, tá? E às vezes as pessoas olham para minha cara, bacana e tal, mas, né, eu acho que ainda não caiu a ficha do tamanho e da velocidade da mudança que vai acontecer, né? Então, provavelmente, talvez programas vamos dizer assim, a própria concepção de atualização profissional, sem considerar essa mudança tecnológica, ela já pode, de cara, está bem desatualizada, né? E essa é a nossa preocupação, e a gente, claro, tenta fazer o nosso papel, né, com a difusão do conhecimento, com o questionamento, com a problematização, né, e trazendo para você, de uma forma mais simplificada, né, todas essas questões que envolvem inteligência artificial generativa, né, que é o que a gente tem observado mais na vida contemporânea, no mercado, né, e para a empregabilidade. Tá? Então, assim, a princípio, né, não precisa arrancar os cabelos, mas é bom dar uma olhada, é bom ter pelo menos ciência do que está acontecendo e do tamanho da mudança que está em andamento. Tá? Isso é um fato. Ok? Espero que tenham gostado desse conteúdo, espero que tenha sido útil, tá? Se você quiser, se você puder, dá um like, comenta, compartilha, tá? Porque a inteligência artificial do YouTube, se você fizer isso, ela entende que o nosso conteúdo é de qualidade e ela vai mostrar ele para mais pessoas. Esse é o nosso interesse, ok? Muito obrigado e até a próxima.